O fisiculturismo é um esporte cheio de categorias, e não é raro a gente ficar meio perdido com tantas divisões que surgiram nos últimos anos. Isso aconteceu por conta da popularização do esporte, já que antigamente só existia o reinado absoluto da categoria Open Bodybuilding. E para você não ficar confuso, eu decidi criar uma série aqui no canal apresentando cada categoria de forma clara e direta. E claro, vamos começar pela porta de entrada e também uma das divisões mais populares entre os competidores, a Men's Physique. Eu sou o Douglas e hoje a gente vai falar sobre fisiculturismo. Criada em 2012, a Men's Physique surgiu com o objetivo de ampliar o público do fisiculturismo. A ideia inicial era simples, trazer o famoso shape de praia, aquele físico atlético, estético e mais próximo da realidade do público em geral. Por isso, os atletas competem usando aquelas bermudas de tactel, remetendo a esse estilo mais descontraído. Mas, como acontece em todo o fisiculturismo, a categoria evoluiu bastante ao longo dos anos, passou por mudanças, gerou polêmicas nos resultados e até revelou campeões com características bem peculiares. Agora, vamos analisar juntos os critérios de avaliação da Men's Physique. Vamos começar com o critério mais falado nessa categoria, o famoso V-Taper, ou o Shape em V. Talvez você esteja se perguntando, o que exatamente é isso? Bora que eu te explico. Basicamente, o V-Taper é definido pela largura dos ombros em relação à cintura, criando aquele visual estético em formato de V. Em outras palavras, é a vantagem do atleta que apresenta uma cintura bem fina combinada com uma largura escapular destacada. E o que significa essa largura escapular? É simplesmente a distância de um ombro ao outro. Fica fácil de entender assim. O competidor que tiver a melhor desproporção positiva entre cintura e ombros geralmente se dá melhor na Men's Physique. Agora, você pode pensar, mas espera aí, desproporção no fisiculturismo não é algo ruim? E sim, normalmente é. Entretanto, nesse caso específico, a desproporção é justamente o que cria o V-Taper perfeito. Claro, se falarmos de um braço maior que o outro, aí sim seria penalizado. Bom, ao menos é o que deveria acontecer. Outro ponto muito valorizado na Men's Physique é o abdômen bem definido e marcado. Quanto mais visíveis e simétricos forem os blocos, melhor o julgamento. Quando o abdômen aparece junto com o serrátil, fica claro que o atleta atingiu um nível diferenciado de condicionamento e isso pesa bastante em um confronto direto. Afinal, um atleta com abdômen impecável geralmente acaba expondo ainda mais quem não tem essa mesma vantagem. E vale lembrar, na Men's Physique não é permitido usar o Vacuum Pose, então quem tem fraqueza abdominal não consegue esconder. Além disso, temos a harmonia entre peitoral, dorsais e braços. Esse conjunto é o que finaliza o V-Taper perfeito. Não basta apenas ter cintura fina e ombros largos. É necessário também apresentar um volume muscular equilibrado. Mas aqui existe um detalhe importante. A Men's Physique é uma categoria que não exige muito volume corporal. Ou seja, se o atleta aparece com braços exageradamente grandes, pode ser punido. Na minha opinião, até competidores com ombros gigantescos deveriam receber descontos, mas isso a gente vai discutir mais à frente. E sobre as pernas, bom, oficialmente elas não são julgadas. Esse é um dos pontos que mais me incomoda, já que a desproporção entre tronco e inferiores deveria sim ser penalizada. Com o tempo, a IFBB tentou corrigir isso encurtando as bermudas, para mostrar um pouco mais das pernas no palco. Mas na prática, isso raramente influencia. Já vimos campeões que nem usaram o modelo de bermuda correto e mesmo assim saíram com o título, independentemente do volume de pernas. Por fim, temos a postura e as poses. Na Men's Physique, os atletas devem apresentar poses simples, de frente e de costas, sempre voltados para os árbitros. Nada de poses forçadas. Só que, como as opções são limitadas, muitos tentam inovar nas transições e às vezes isso gera até situações engraçadas.
Outro detalhe é que, com o tempo, alguns competidores que não tinham cintura tão fina começaram a posar levemente de lado, criando a ilusão de um V-taper mais acentuado. Essa adaptação acabou virando uma estratégia comum no palco. Começando pelo Jeremy Buendia, até hoje o maior nome da categoria. Ele conquistou nada menos que 4 títulos do Mr. Olympia, sendo o atleta mais dominante da história da Men's Physique até o momento. Recentemente, Jeremy retornou aos palcos, mas ficou apenas com a 7ª colocação, mostrando que sua fase de domínio absoluto já não é mais a mesma. Outro grande nome é Brandon Hendrickson, tricampeão do Olympia. Um atleta extremamente consistente, que por anos foi visto como o sucessor natural de Jeremy. Brandon buscava o 4º título, mas acabou encontrando um novo rival no caminho. E aí, chegamos a um dos pontos mais polêmicos da categoria, Erin Banks. Ele conquistou o título em 2022, mas gerou muita discussão. Não me entenda mal, Erin tem um físico muito bom, especialmente dominante na pose de costas. Mas, naquele ano, sua desproporção nos ombros chamava a atenção de forma exagerada, fugindo completamente da proposta da categoria. Ainda assim, foi coroado campeão. Com o tempo, Erin conseguiu ajustar essa questão e hoje apresenta um shape muito mais proporcional, consolidando seu nome na categoria. E temos também o atual campeão do Mr. Olympia, Ryan Terry. Esse cara é considerado por muitos como o atleta que restaurou a essência da Men's Physique no Olympia. Ele posa de frente, com uma fluidez perfeita entre braços, ombros e peitoral. Seu conjunto de costas acompanha bem o resto do shape, e sua linha abdominal é extremamente marcada. Ryan tem exatamente o tipo de físico que os juízes buscam, equilibrado, estético e dentro da proposta da categoria. Agora, falando de Brasil, temos grandes representantes. Começando pelo pioneiro Felipe Franco, que abriu as portas da Men's Physique no nosso país. Ele sempre foi conhecido pelo shape de frente quase perfeito, peitoral, ombros, braços e abdômen em total harmonia. Seu ponto fraco eram as costas, que não acompanhavam o mesmo nível. Mesmo assim, Felipe inspirou uma geração inteira de atletas brasileiros, embora hoje tenha deixado os palcos para se dedicar à carreira política. Na sequência, temos o nosso maior nome da história até aqui, Diogo Montenegro. Diogo já foi top 3 no Mr. Olympia e também conquistou o Arnold Classic Ohio, recebendo o troféu das mãos do próprio Arnold Schwarzenegger. Até hoje, apenas ele na Men's e o Ramon Dino na Classic alcançaram esse feito entre os brasileiros. Com uma estrutura extremamente equilibrada, Diogo posa de frente de forma impecável, sem precisar de truques para acentuar o V-taper. Seu ponto fraco é a linha abdominal, que acaba pesando contra ele em confrontos diretos, mas ainda assim ele se consolidou como o melhor Men's Physique brasileiro da história. Outro grande nome é o Kaique de Oliveira, o Kaique Pro. Quando apareceu para o público brasileiro, virou hype imediato com sua mentalidade focada de robozão. Seu melhor físico, na minha opinião, foi no Muscle Contest Brasil, quando apresentou um shape cheio, harmônico e com um abdômen impecável. Kaique conseguiu o feito inédito de estrear no Mr. Olympia já entre os top 6, algo que deu enorme visibilidade ao Brasil na categoria. Com o passar do tempo, porém, acabou caindo em algumas colocações e até recebendo julgamentos questionáveis. Isso o levou a migrar para a Classic Physique, onde vem construindo uma nova trajetória. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando da estreia dele na Classic. E por fim, temos o Edivan Palmeira, um dos nossos grandes nomes que já conquistou o top 5 no Mr. Olympia, um resultado impressionante considerando a quantidade absurda de atletas que competem na Men's. O físico do Edivan é mais bruto, com braços e costas muito fortes, além de um abdômen sólido. Sua desvantagem é a cintura um pouco mais larga, e por isso ele utiliza o recurso de posar levemente de lado para acentuar o V-taper. Mesmo assim, conseguiu se firmar entre os melhores do mundo, provando sua qualidade e conquistando respeito internacional. E é isso, galera. Essa foi a nossa viagem pela história e evolução da categoria Men's Physique.
Falamos sobre os critérios de avaliação, entendemos o que os árbitros buscam em cima do palco, vimos como o shape em V, o abdômen marcado e a harmonia geral são decisivos e, claro, relembramos os grandes campeões do Olímpia, desde Jeremy Buendia e Brandon Hendrickson até os polêmicos momentos com Erin Banks, além da força atual de Ryan Terry, que hoje representa o padrão perfeito da categoria. Também destacamos nossos brasileiros de peso, como o Felipe Franco, que abriu caminho, Kaique Pro, Edvan Palmeira e o gigante Diogo Montenegro, que já colocou o Brasil no top 3 do mundo. A Men's Physique é uma categoria relativamente nova, mas que conquistou o coração do público e segue evoluindo ano após ano. E essa foi apenas a primeira parte da nossa série sobre as divisões do fisiculturismo. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio vamos mergulhar em outra categoria que também vem crescendo muito. Comenta aí embaixo qual é o seu atleta favorito da Men's ou se você concorda com os resultados que falamos aqui. Eu sou o Douglas, esse é o nosso espaço para falar de fisiculturismo e nos vemos no próximo vídeo.